Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 10 de agosto de 2015, e hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no nosso programa a doutora Maria Carolina, pediatra, presidente da Amilagros, da Associação Médica Espírita da região dos Lagos. E hoje ela vem falar para a gente um assunto que é muito interessante. Nós vamos bater papo de várias maneiras, com vários assuntos. Mas nós vamos aprender aqui, ela vai falar para a gente, vai explicar para a gente quem são os médicos espíritas. Quem são essas pessoas que se dedicam, né, à medicina espiritual. Então nós vamos conversar com ela aqui sobre isso e também sobre outros assuntos, né, que relacionados à medicina espiritual, com certeza vai ser de muito agrado de todos. Então, nosso telefone, meu querido amigo Henrique, já está ali ao lado do telefone, já para receber a sua ligação. Pediu o Davi, coloca aí o telefone na telinha, 2648-9008. Você pode ligar para fazer pergunta para Maria Carolina, ou se quiser também só participar do sorteio, também pode, não tem problema, pode ligar, e que a Maria Carolina vai responder a sua pergunta com todo carinho, tá ok? O sorteio no final do mês, no último programa de agosto, então pode ligar também para o sorteio. E semana que vem nós vamos ter meu querido amigo José Hélito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, de Araruama. E ele vem falar para a gente sobre Allan Kardec e a Casa Espírita. Um bate-papo também muito legal, muito bacana com meu querido amigo José Hélito. Vou dar aqui alguns avisos do que vai acontecer nesse mês de agosto. No final da conversa aqui, junto com a Maria Carolina, nós vamos falar do workshop, tá? Que vai acontecer dia 15 agora de agosto, sábado que vem. Também muito imperdível, viu, gente? Muito legal. E a Carolina vai falar para a gente sobre esse workshop, que vocês vão ver que realmente é maravilhoso.
Se puder, não deixe de ir, porque é muito bom. Dia 22 de agosto, vai acontecer lá na Casa RD Peça o sarau do Centro Fonte de Luz, Centro Espírita Fonte de Luz. O Fonte de Luz está em obras. Estão refazendo a sede, e esse evento, que vai ser o sarau, que vai ser um chá fraterno, né, vai ser em prol lá da Casa René Peça, ao preço de R$15. Vai ter muita música espírita, chá fraterno, então vai ser muito legal um encontro para que a gente possa estar junto e dar uma força, um carinho para os nossos amigos lá do Fonte de Luz, porque estão precisando mesmo arrecadar, que sabe como é que é a obra, né? A obra gasta muito e o dinheiro que eles já guardaram há anos e anos e anos já está já no finalzinho, então estão precisando dessa ajuda para que eles possam construir a nova sede lá do Centro Espírita Fonte de Luz, tá ok? Meu amigo Melinho, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, ele pede para as pessoas que estão interessadas em iniciar na doutrina espírita, né, vai começar agora o curso, já começou, né, semana passada, dia 6 de agosto, de 19 a 21 horas. É só chegar lá, procurar o Melinho, se inscrever e participar de curso para iniciantes na doutrina espírita. Também muito legal isso aí. Então, vamos falar então aqui das palestras, né, que vão ocorrer essa semana. Lá no Ceareiros do Bem, minha querida amiga Sônia Rolim vai falar para a gente lá às 8 horas da noite, quinta-feira agora, a Lei de Amor. Na Casa René Peça, hoje, minha querida amiga Grace Azambuja, lá do Centro Espírita Fonte Viva, de São Pedro Aldeia, ela fala sobre o despertar da consciência em busca da perfeição. Então, hoje, 8 horas, minha querida amiga Grace, lá na Casa René Peça. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 12, às 20 horas, meu querido amigo Marcelo Turra vai falar sobre adultério. Tá? E dia 16, domingo, às 18 horas, Alcino Teixeira, do Grupo Espírita Irmã Catarina, lá de Petrópolis. Ele vai falar o espírita e o mundo atual. Tá? No Centro Espírita Amor e Caridade, dia 14 agora, sexta-feira, às 20 horas, reencarnação, dádiva de Deus, com meu querido amigo Sérgio Menezes. Vai falar reencarnação da dádiva, dádiva de Deus. Domingo, às 10 horas da manhã, a Caminho da Luz, Emmanuel, né? O meu querido amigo Cássio. E na segunda, às 17 horas, não se pode servir a Deus e a Mamon, meu querido amigo Drummond, lá do Amor e Caridade. Um evento também que vai ocorrer, né, agora em setembro, lá no Centro Espírita Amor e Caridade, vai ser o 17º Encontro de Família. E o tema já foi escolhido, né, que as pessoas abriram uma votação com vários temas, e o tema escolhido pela maioria foi os desafios da reforma íntima. Esse vai ser o tema do Encontro de Família. Vai ser no dia 20 de setembro, né, horário de 9 às 17 horas. Idade mínima de 14 anos. Então, são os eventos e as palestras espíritas desta semana. Depois nós vamos falar mais, né, continuar falando nos próximos programas também sobre esse encontro de família do amor e caridade. Então nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural e voltamos já já para começar a conversar com a Maria Carolina sobre quem são os médicos espíritas. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom.
Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Então nós voltamos do nosso apoio cultural e avisar para as pessoas que nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo site da Jovem TV e também do site do Espiritismo em Foco, tá? Bota lá, www.jovemtv.com.br e você assiste ao vivo. Ou www.espiritismoemfoco.com.br também, nós estamos o programa ao vivo também pelo nosso site, tá bom? Então avisa as pessoas, os amigos, parentes de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, que para ligar lá que está sendo transmitido agora ao vivo. Mas antes de nós começarmos a conversar com a Maria Carolina, nós vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, para que a gente possa juntos aqui criar um clima bacana, uma sintonia boa, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e tirar o máximo, né, de dúvidas das pessoas. Então vamos juntos agora, todos nós aqui no estúdio, vocês em casa aí, e vamos ouvir então a oração com a Maria Carolina. Bom, vamos nos posicionar de maneira adequada nos nossos assentos, nós que aqui estamos, os internautas, os telespectadores que nos assistem, e agradecer a Jesus, nosso Pai, nosso irmão maior, a oportunidade de aqui estarmos, Jesus, encarnados nessa cidade que nos acolhe, para que encontremos com os nossos afetos e os nossos desafetos, amparados por Ti, Senhor, para que assim possamos reorganizar nossos sentimentos, nossas sensações, buscando, Senhor, através da doutrina espírita, o amparo para o nosso crescimento. Pedimos, Pai, para que os espíritos amigos que aqui se encontram, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Dr. René Peça e todos os outros, Jesus, que anônimos, se encontram conosco nesse momento em que falaremos de Ti, que eles possam nos envolver, que nossas palavras sejam de acolhimento, de amparo, e que todos que estão recebendo essas palavras também sejam beneficiados por Ti, Jesus, em seus lares. E assim, em Seu nome, Pai, rogamos a permissão de iniciarmos o programa Espiritismo em Foco nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos começar a conversar com a Maria Carolina. Nós vamos entender, né, o que são os médicos espíritas. Então, para a gente começar logo, eu vou logo perguntar para você, tá? Quem são os médicos espíritas? São muito comprometidos? Bom, boa tarde a todos.
Realmente nós, médicos espíritas, somos extremamente comprometidos. Mas somos tão comprometidos quanto tantos outros que também não são espíritas, né? Como tantos outros profissionais da área de saúde, médicos ou não, e que nesse momento, nessa encarnação, dedicam a sua vida ao curar, ao tratar, ao amparar as dores do próximo. A diferença é que nós, médicos espíritas, somos amparados realmente pela doutrina dos espíritos, muitas vezes um pouquinho mais conscientes ou não, mas muitas vezes um pouco mais conscientes das nossas responsabilidades diante da espiritualidade, pois já conhecemos a vida de espírito, né? Nós, quanto espíritas, sabemos que a nossa vida principal é a vida de espírito. Então, nós buscamos hoje fazer a medicina voltada não só para o corpo físico, mas para o ser integral. Corpo, espírito, perispírito. Então, essa é a nossa meta. E nós, médicos espíritas, fomos todos chamados, estamos aqui atendendo ao chamado de Dr. Bezerra de Menezes, que nos representa. E Dr. Bezerra de Menezes, gostaria de contar essa história, Renato, que é uma história muito bonita. Dr. Bezerra de Menezes foi chamado por Jesus para que nos alertasse do nosso compromisso diante dos nossos irmãos, do nosso próximo. E Jesus disse a Dr. Bezerra de Menezes que o nosso diploma, nós médicos, não eram nossos, que os nossos diplomas pertenciam a Ele. Maria, junto nessa reunião, envolve Bezerra e solicita a ele que fundasse as associações médico-espíritas para que nós, médicos espíritas, nos reuníssemos e sempre nos lembrássemos disso, que o nosso diploma é do Cristo e não nosso. Quando é que foi qual ano que a Associação Médica foi criada? Tem muito tempo já, né? Bom, a Associação Médico Espírita, na verdade, ela foi criada em São Paulo. As duas mais antigas são a Associação Médico Espírita de São Paulo e a Associação Médico Espírita de Minas. Já existia a reunião de médicos espíritas informalmente, e a doutora Marlene Nobre participava dessa reunião, mas Bezerra chama a doutora Marlene e solicita a ela que fundasse as associações médico-espíritas de uma maneira mais organizada e que essas associações seriam disseminadas por todo o Brasil. Essas associações já têm mais de 15 anos, iniciaram-se aí com 2 associações, hoje nós temos mais de 50 associações médico-espíritas no Brasil e também no exterior, contando com América do Norte, várias na América do Sul e também na Europa. Somos várias associações médico-espíritas hoje. Tem até a Associação Médica Internacional, né? Isso, hoje nós temos 2 presidências. Temos a presidência da Associação Médico Internacional e a Associação Médico Brasileira. Essas 2 eram presididas pela doutora Marlene Nobre, que desencarnou no dia 4 de janeiro desse ano. E a partir desse momento, nós tivemos que optar por dissociar as presidências, porque não havia ninguém que tinha disponibilidade que ela tinha de estar em todos os lugares. Então, hoje nós temos 2 presidências de associações médicas. Muito bem. Então qual o objetivo principal mesmo, o objetivo das associações médicas? Olha, o objetivo das associações médicas é um objetivo triplo. Nós temos o objetivo da assistência, através do atendimento médico, atendimento profissional. Nós temos o objetivo da divulgação, através de palestras, de orientação sobre medicina espiritual. E também nós temos o objetivo das pesquisas, da ciência, que estão a todo vapor já há algum tempo. E Cabo Frio está entrando nessa pesquisa agora. Começaremos, a partir deste mês, as pesquisas na nossa associação médica. Muito legal. Mas você já tem assim o que vai ser a pesquisa? Vai ser uma pesquisa assim mais dentro do consultório? Vai ser uma pesquisa mais de...
Não. De campo, não? Não. A Associação Médica Brasileira, ela está fundando os centros de saúde, que são grupos dentro da casa espírita que vão fazer passes, terapia espírita com pacientes pré-determinados. Esses pacientes responderão a questionários validados cientificamente, antes e depois dos passes. Esses questionários, eles serão enviados para um núcleo que é em São Paulo, que é da USP, que o nosso pesquisador principal lá está, e nós lá vão ser avaliados todos os dados para que depois sejam publicados artigos sobre espiritualidade e saúde, porque nós não temos no Brasil nenhum tipo de pesquisa relacionando passe espírita e melhora na saúde. Tem artigos relacionando reiki ou mãos, imposição de mãos, mas nada que seja terapia espírita, propriamente dita. Passe, água, evangelho, agora nós estamos coordenando isso. Só que Cabo Frio, além dessa pesquisa, nós teremos aqui o nosso núcleo de pesquisa também, nos mesmos padrões científicos, e todos eles, através de formulários validados, quem entende um pouco dessa parte de acadêmica vai entender o que a gente está falando. São formulários que os pacientes responderão e eles serão escolhidos para tomarem os passes de cura. E aí nós faremos análise desses dados de antes e depois dos passes. Não serão nos consultórios. Será num local estabelecido. Isso aí tem um tempo para fazer isso? Por exemplo, vai iniciar o passe, vai levar 1 ano de pesquisa, 2 anos, 6 meses? Qual mais ou menos o tempo que você vai... Cada paciente fará 8 semanas de passe. Ele responderá primeiro ao questionário, passará por uma avaliação médica, responderá ao questionário, fará 8 semanas de terapêutica espírita e depois responderá novamente esse questionário, outros questionários. E esse paciente, se precisar continuar com os passes, será encaminhado para a casa espírita para dar continuidade nos passes. Os nossos passes, o nosso período de tratamento será de 8 semanas. Isso para que a pesquisa seja regular, organizada e validada. Essa pesquisa vai ser iniciada agora, provavelmente semana que vem nós já começamos, na Obra Social Antônio de Aquino, às sextas-feiras. Os pacientes que serão elegíveis, eles terão que ser indicados pelos médicos. Nós faremos uma triagem, quais são o perfil de paciente que nós desejamos, de preferência pacientes que nunca passaram pela terapêutica espírita, não precisa ser espírita, pode ser qualquer paciente, e nós vamos analisar e encaminhar esses pacientes para os passes, para esse tipo de pesquisa, para essa avaliação. Então, mas assim, tem um número determinado de pacientes? Temos, nós temos. Que serão pesquisados, no caso aí? Temos, nós temos assim, em cada grupo de pacientes teriam que ter no máximo 10 pessoas. Então, de 8 em 8 semanas, nós teremos no máximo 10 pessoas. E nós faremos depois pesquisas em cima desses resultados. Agora, a pesquisa da AME Brasil, ela é uma pesquisa multicêntrica, ou seja, todos ou quase todas as AMEs do Brasil participarão desse trabalho. Então, nós vamos ter um N de pessoas muito maior do que o nosso, né? Então, a ideia é que essa publicação seja importante por conta desse número grande de pacientes que serão atendidos nesses institutos de saúde. Isso é muito interessante. Então, e as pessoas, como você falou, elas serão indicadas por médicos. Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora aqui no programa, se ela quiser participar dessa pesquisa, desse tratamento, ela tem como, ela tem que ser encaminhada? Como é que seria o caso das pessoas? Estou tomando conhecimento agora disso. Nós estamos fazendo busca ativa de pacientes a partir dos pacientes que nós atendemos na Obra Social Antônio de Aquino e que os outros médicos, os outros profissionais atendem também. Então,
os pacientes que lá são atendidos, se eles se encaixam nesse perfil, eles são encaminhados para o Instituto de Saúde para passarem pela terapêutica espírita. Então, eu recomendo que, se vocês quiserem, tiverem a intenção, na verdade, os passes serão os mesmos dos passes dados na casa espírita. A única coisa que vai diferenciar é que nós estamos com o objetivo de pesquisa. Mas os passes serão mesmos, não vai ter nada de diferente, não tem nada de milagroso, nada de excepcional. É a mesma terapêutica espírita feita nas outras casas, feita lá no céu de Cabo Frio, lá dentro do passe de cura também da obra social no domingo. São os mesmos passes. A diferença é que nós vamos catalogar os dados dos pacientes que estão recebendo os passes. Então, quer dizer, de qualquer forma, se algumas pessoas quiserem, elas podem procurar lá na Vila do Sol, né? Na Rua Flamboyant. Rua Flamboyant. O número eu não lembro, você quer quase lá no final dela. Né? No final ou no início, eu não sei, porque ela vai pelos dois lados, né? Final. Bom, Ame Lagos. Eu tenho o maior orgulho de participar também da Ame Lagos, né? E também trabalhar na obra social aqui lá no consultório odontológico, aprendendo também as pessoas. Mas eu gostaria de saber que você falasse para as pessoas quando foi que iniciou a Ame Lagos aqui, na nossa região aqui. Nós iniciamos a partir do chamado de um espírito de nome Dr. Herman, que é um médico, que me contactou e pediu para que nós fundássemos a Associação Médico Espírita da região dos Lagos. A princípio, eu realmente nunca tinha ouvido falar em Associação Médico Espírita, por mais que fosse médica e espírita, mas ele pediu para que eu pesquisasse e assim foi feito. Entrei em contato com a Associação Médico Espírita do Brasil no ano de 2011 e ao final de 2011 nós fundamos a Associação Médico Espírita da região dos Lagos, dia 4 de dezembro, foi a primeira reunião. É uma associação médico espírita de uma cidade do interior do Rio, mas que, como o Renato sabe, extremamente produtiva. Quando nós estamos junto com as associações médico-espíritas do Brasil, nós vemos o quanto que nós já caminhamos diante desse trabalho sério e organizado que a Ame Lagos faz. E com a ajuda de companheiros de todas as instituições espíritas, porque nós não somos uma instituição, um centro espírita, nós somos uma instituição espírita. Então, todos os companheiros da área de saúde, de qualquer centro espírita, qualquer companheiro espírita que quiser trabalhar junto conosco, será bem-vindo. A AME foi fundada e desde então nós temos feito realmente esse trabalho, que estava faltando só o trabalho da ciência, que agora vai se iniciar com as pesquisas, que foi o último, até porque ele precisa realmente estar com uma instituição organizada, assentada em bases firmes, para depois nós podermos fazer as pesquisas. Agora que nós já estamos firmes, as pesquisas começam. Mas fazemos um trabalho de assistência, como o Renato faz, atendendo aos pacientes que chegam à obra social Antônio de Aquino. Nós lá somos a direção técnica da obra social Antônio de Aquino, a Associação Médico Espírita é a direção técnica da obra social Antônio de Aquino. Então nós temos consultórios médicos, odontológicos, psicológicos, fisioterapia, pilates, acupuntura, nutrição, fonoaudiologia. Temos todos esses profissionais envolvidos na assistência, no trabalho. Temos também o trabalho da divulgação, através das nossas reuniões abertas ao público, que acontecem no primeiro domingo de cada mês, no Centro Espírita Leon Denis, às 18 horas, e também na segunda quarta-feira de cada mês, no Centro Espírita Leon Denis, às 18 horas também. Nesse momento, na quarta-feira, falando sobre dependências e compulsões. Temos os estudos envolvidos, que são mais focados para os profissionais de saúde. Toda quarta-feira nós temos estudos na casa. Então nós estamos aí trabalhando bastante, trabalhando bem. Com certeza, eu sei porque eu vejo, o trabalho é muito intenso, muito bacana. Eu estou trabalhando sempre aos domingos, vou estar no dia 16 agora, inclusive eu vou fazer uma breve palestra antes, né, do estudo sobre a área odontológica, sobre prevenção, né? Eu vou fazer agora no dia 16, então
É muito legal. Ou seja, a gente estuda mesmo, aprende a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, aprendemos sobre medicina, sobre prevenção. Agora vai ser palestra sobre prevenção, né, em odontologia, aprender, né, como fazer para se prevenir, para não ter cárie, para não ter problemas de infecções. Então, ou seja, é um trabalho mesmo multidisciplinar, né? É muito legal, é muito bacana mesmo e eu gosto muito. E os amigos, né? Eu acho que a amizade aqui também é muito grande, né? As pessoas, conheço o Juan muito antes do CELD, né? Do Centro Leon Denis surgir aqui na região. O Juan era da minha casa, né? Sei. Quando ele veio do Rio para cá, ele também foi lá para os Ceareiros do Bem. Depois ele saiu e fundou, né, o Leon Denis. E hoje é uma casa maravilhosa, cada vez mais crescendo. E agora com uma sede nova, né? Na rua Piracicaba, ali no Parque Burg, né? E já inaugurou? Já começou? Não, eu sei que estava terminando a obra lá, né? Nós estamos fazendo as vibrações já para que no futuro próximo passemos as reuniões públicas para a rua Piracicaba. E aquela sede que fica na Antônio de Oliveira Gama será só a sede voltada para a parte doutrinária, dos cursos e estudos. Muito bom, muito legal. Bom, nós já falamos tudo sobre a Ana Milagros, sobre aonde se reúne. Você falou que é lá na Vila do Sol, também lá no CELD, nas reuniões, né? Você falou que tem trabalhos, né, também, muitas pessoas pensam, né, ou acham que é só médico que participa da Ana Milagros. Como você falou, eu acho que não é, né? E quem não é espírita também pode participar? Por exemplo, ele é um médico, ou um dentista, ou um psicólogo, como tem lá, que não é espírita, ele pode chegar e pode participar, chegar no grupo? Bom, os profissionais de saúde são todos sempre bem recebidos. Para a Associação Médico Espírita, para você ser uma pessoa que seja filiada, como o nome diz, você tem que ser espírita. Agora, se você não é espírita, você pode participar dos trabalhos como voluntário. Este voluntário não precisa ser espírita, não precisa nem ter religião. Ele precisa ter vontade de trabalhar, amor ao próximo e vontade de viver alguma coisa de diferente, trabalhando em prol do outro. Então, aceitamos sim os voluntários, eles podem nos procurar lá dentro da obra social Antônio de Aquino, a mim ou a Dircilene, que somos as responsáveis técnicas pela casa. Esse voluntário passará por uma ambientação, conhecendo o espaço, assinando o termo de voluntário, porque isso é importante, né? Ele vai passar por uma ambientação, conhecendo todos os espaços da obra social, conhecendo o trabalho, e depois nós vamos abrir uma agenda para ele. E esse pode ser um profissional de saúde de qualquer área. Quando nós falamos profissionais de saúde, gente, é qualquer área. Nós não estamos fechando isso em médico. Não existe mais isso. A medicina não existe mais sozinha. A medicina, ela precisa dos outros. Nós somos um grupo de amigos, de espíritos afins. Então, um depende do outro. Então, quem quiser chegar, psicóloga, fisioterapeuta, qualquer pessoa da área da vida, enfermeira, assistente social, estamos precisando muito de assistente social. É um apelo que nós fazemos aqui, estamos precisando de assistente social, dentistas, qualquer pessoa que trabalhe, mesmo que não seja espírita, pode se juntar a nós na obra social e trabalhando como voluntário. Agora, para ser associado à Associação Médico Espírita, ele realmente precisa ser espírita. Sim, com certeza. Mas, bom, já falamos tudo sobre associação médica, sobre Ana Milagros. Agora vamos falar um pouquinho sobre medicina espiritual. Claro. As pessoas, com certeza, estão querendo aprender um pouquinho mais. Então, uma pergunta que todo mundo que está ali nos assistindo, a gente quer saber. As nossas condutas, Maria Carolina, alteram a nossa saúde? Como? Bom, então vamos começar falando de medicina espiritual. A partir do momento que nós nos colocamos quanto médico espíritas, como eu falei no começo, nós subentendemos que somos formados de um espírito, possuímos um perispírito e temos um corpo. Nós somos um espírito que temos um perispírito e um corpo. Quando o corpo adoece, é porque existiu alguma coisa
que estava errado, que não estava bom. Então, a doença é uma consequência de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. Então, não adianta eu tratar só o corpo, porque eu vou melhorar uma coisa e vai piorar outra. É como se eu tratasse uma ferida e ela abrisse em outro lugar, porque eu não tratei o que está causando aquela ferida, eu só fechei uma ferida. Então, nós somos assim. O espírito é um ser que foi criado por Deus para viver a perfeição, para ser feliz. Mas ainda não somos perfeitos. Pensamos, agimos de maneira inadequada. Essas nossas condutas, elas vão alterar o nosso perispírito, que é essa substância intermediária entre o espírito e o corpo, e isso se refletirá no nosso corpo físico. É claro que nós teremos situações em que isso não vai acontecer. Por exemplo, eu posso sair ali fora e tropeçar e machucar a perna. Isso é uma outra situação. Mas dentro das doenças que nós carregamos, mais de 90% são doenças que nós já ou tínhamos uma predisposição por erros anteriores, ou nós, através das nossas condutas, vamos causar essa dificuldade no corpo físico. Porque a gente, gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho, porque tem muitas pessoas, né, que assistem nosso programa, que hoje estão há pouco tempo, até agora mesmo, ouvindo nosso programa, muitas pessoas não sabem o que é perispírito, né? Então, explica mais ou menos aí o que é o perispírito, para que as pessoas possam entender esse processo aí da doença. Fiz essa palestra sábado lá no CELD. E as pessoas acham muita dificuldade mesmo nisso. Nós espíritas já temos dificuldade. Imagina quem não é espírita ou quem está entrando na doutrina espírita há pouco tempo. Vocês imaginam que o espírito é imaterial. Se ele é imaterial, como que ele vai poder agir na matéria? Nós aqui, olha, carne, é denso, é difícil. Então não existe como um ser imaterial agir nessa matéria sem ter alguma coisa que possibilite isso, que seja algo que circule entre os dois planos, entre o imaterial e o material, que seja de uma substância que possa interagir com o corpo e interagir com o espírito. Isso se chama para nós perispírito. Perispírito é uma palavra cunhada por Allan Kardec, mas que essa ideia já existia há muitos e muitos séculos, desde os Vedas, os hindus, os gregos, todos eles já buscavam essa ideia de que algo existia entre o espírito e o corpo. Paulo também fala nas suas epístolas sobre o corpo etéreo. Então, é mais ou menos isso. Seria uma forma, teria a forma do nosso corpo, hoje comigo encarnada, e que estaria interligando eu, espírito, com o meu corpo. Então, quem pensa, quem dá toda essa possibilidade de raciocínio é o espírito. Mas para que o corpo reflita isso, ele vai jogar essas ideias para o perispírito e o perispírito vai agir no corpo através da glândula pineal. Então nós temos aí uma maneira de perfeita, como Deus é perfeito, nada que ele fizesse seria menos perfeito, em que nós, espírito, pudéssemos realmente estar aqui na Terra, usando esse corpo material, que é o corpo que eu preciso hoje, porque sou um espírito ainda imperfeito, tenho muitas dificuldades, então a densidade, a minha vibração é tão densa que eu preciso estar nesse planeta. Um dia estaremos em planetas diferentes, mais elevados, aí nós, espíritos, também estaremos diferentes, estaremos pensando bem, vibrando bem, pensando no amor, e nosso perispírito também será compatível com este outro planeta em que eu habitarei, não mais com este que aqui estou, que é a Terra. Espero ter respondido essa pergunta. Bom, já que você falou, explicou o perispírito, quando nós usamos mal o nosso corpo, né, através dos vícios, vamos botar aqui que é a coisa mais no nosso dia a dia, do cigarro, né, do álcool, das drogas, ou da gula, qualquer vício. O que acontece com o perispírito e por que
Como explicar pessoas que já nascem com alguma doença? Eu gostaria que você falasse sobre isso aí, essa ligação. Vou falar sobre isso também na próxima palestra da Amilagos, que será no primeiro domingo do mês de setembro, dia 4, se eu não me engano, eu não tenho aqui de cabeça, às 18 horas no Centro Espírita Leon Denis. Falarei sobre as doenças hereditárias. Bem, todas as nossas atitudes, boas ou más, elas são registradas neste corpo perispiritual, no perispírito. As atitudes demandam do espírito, o corpo vai fazer, porque o espírito manda, e nós vamos marcando o nosso perispírito. Então, por exemplo, se eu consumo droga, eu tenho um hábito ruim, ainda estou presa nesses vícios, e eu começo a ter dificuldade de raciocínio, começo a lesar o meu corpo físico pelo uso de uma substância inadequada. Isso não só está lesando o meu corpo físico, está também marcando o meu perispírito. Então, no próximo momento em que aqui chegarei, já que o perispírito é um molde do meu corpo físico, eu estarei alterando este molde. Então, numa próxima encarnação, poderei sim vir com alguma deficiência mental, alguma deficiência respiratória pelo uso do agente inalante, da droga inalada. Posso vir com algum problema cardíaco, se sofri por um acaso, fui a óbito, desencarnei por conta de um uso excessivo de uma droga que me deu uma parada cardíaca. Então, nós vemos que muitas pessoas, elas retornam ao plano físico já com doenças que trazem da gestação, que elas acham que é da gestação, mas na verdade é de outra encarnação. Então, chegam crianças com problemas cardíacos, com problemas neurológicos, e que na verdade elas estão se reorganizando, elas estão curando o seu perispírito, curando as suas atitudes através da limitação que a doença lhes causa. Então, quando nós, médicos espíritas, enxergamos um paciente com alguma doença já hereditária, alguma doença de nascimento, nós vemos que esse indivíduo não mais estamos sofrendo por ele, estamos felizes por ele estar se reorganizando neste momento. Temos o nosso papel de ajudá-lo, mas não sofrer por isso. Em contrapartida, nós podemos receber um corpo perfeito, sem nenhuma outra lesão. E se por um acaso nessa vida eu vou me equivocar, às vezes vou ser maledicente, gosto muito de falar do outro, né? É uma coisa que todo mundo faz, né? Em maior e menor escala. Eu posso lesar, por exemplo, meu aparelho fonador e vir em outra encarnação com dificuldade na fala. Às vezes eu, inadvertidamente, pratiquei muitos abortos, não queria ser mãe, posso lesar o meu perispírito e, numa próxima encarnação, ter dificuldade em gestar um filho, por mais que eu queira. Então, a vida, ela é feita com a lei de causa e efeito. Não é Deus que está punindo o indivíduo. Somos nós que, infelizmente, por nossas decisões equivocadas, é que lesamos, ou também podemos gerar saúde se tomamos as decisões certas, né? Porque nós podemos ter também no nosso corpo físico alguns genes que podem determinar que eu vá ter um problema cardíaco, mas eu chego aqui e eu falo bem, eu vibro bem, eu amo, eu trabalho no bem, eu me alimento bem, eu faço exercício físico e esse gene pode nunca se expressar e eu sair daqui depois de anos de encarnação vencendo esta prova que eu teria sem que esse gene ruim se expressasse. Ou seja, pelo que eu entendi, o amor acaba com qualquer possível doença pelo qual você ter lesado o seu perispírito no passado. Não necessariamente você tem que passar por aquilo. Na verdade, Deus não quer que a gente passe por nada de ruim, né? Na verdade, nós passamos porque nós escolhemos isso. Agora, o amor, ele vai realmente curar todas as feridas, por mais que o corpo físico não seja curado. Porque muitas vezes o corpo físico ele não pode ser curado, mas eu saio da encarnação melhorada
Porque eu estou curando o meu perispírito. Eu estou usando este momento de dificuldade, de grave situação de doença, com resignação, com paciência, com entendimento e com amor mesmo. Então o corpo ele vai falir, porque ele é perecível. E nós já assim determinamos em outra vida. Mas eu, perispírito, espírito, sairei vencedora e saudável. Quando eu chego ao plano espiritual, eu estou curada. Porque a nossa vida verdadeira não é aqui. A nossa vida verdadeira é a vida de espírito. Com certeza. E nós vemos aí, temos tantos exemplos aí de pessoas, né, que conseguiram, né, atravessar momentos difíceis de doenças sérias, graves, e levar aquela vida toda, né, com aquela resignação. E nós sabemos, né, que quando ela se liberta desse corpo, que o espírito fica livre, né, chega lá sadio, sem doença nenhuma, porque ela conseguiu passar essa dificuldade com resignação e não com revolta, né? A gente sabe que quem passa com revolta provavelmente voltará da mesma maneira, né? A gente sabe disso, que tudo, a gente tem que entender esse mecanismo e como ocorre. Agora, o que você fala mais, assim, sobre os problemas, as dificuldades emocionais e mentais, né? Também pode interferir, porque nós estamos atravessando, no momento, a gente tem visto muito, né, as doenças, né, como as depressões, síndromes, né, de pânico e tantas coisas que as pessoas estão até com medo mesmo da vida, de sentir violência. Isso tudo pode realmente interferir na saúde do corpo? Então, nós temos duas situações envolvidas aí. Temos muitos irmãos encarnados que chegam à Terra com a missão da mediunidade. Muitos deles, por não querer assumir isso, ou por falta de conhecimento, por falta de entendimento, fogem realmente desse caminho de trabalho, né, dentro da mediunidade. Só que a mediunidade não foge deles, né? Isso é algo físico. Por mais que a gente queira fugir dela, ela não foge da gente. Então, muitos irmãos nós recebemos na obra social, quando trabalhamos, e eles têm muitos fluidos. E esses fluidos de relação, principalmente médiuns de cura, que têm muitos fluidos, esses fluidos acabam fazendo com que eles tenham uma relação, às vezes, difícil com o plano espiritual. Então, são aqueles indivíduos que sentem medo em exagero, que sentem angústias quando estão em lugares cheios, que têm medo de ficar sozinho à noite. E eles também não querem buscar sair dessa situação. Então, eles vão se fechando e deixam realmente que sentimentos como depressão, como pânico, invada a casa mental deles. Então, a gente recomenda que essas pessoas realmente procurem ajuda. Procurem os consultórios de medicina espiritual, procurem os médicos espíritas, para que vocês possam pelo menos se dar ao direito de escutar uma segunda opinião. Muitos médios estão sendo medicados, na verdade, muita gente tem que ser medicada mesmo, porque essa doença existe no corpo físico, tem que ser medicado, isso aí é fato, nós achamos que a medicação ela é perfeita, por isso que nós, hoje, graças a Deus, convivemos com as medicações, mas muitas pessoas passam uma vida usando a medicação sem buscar a melhora realmente no ponto essencial, que é o que está causando aquela depressão, o que está causando aquela síndrome do pânico, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que nós temos que ver é que nós vivemos hoje num mundo globalizado, onde as ansiedades são muitas, os anseios são muitos. Antes, nossas crianças, elas ficavam felizes em ganhar presente no Natal, no Dia das Crianças e no dia do aniversário. E todo mundo ficava feliz, não tinha aquela ansiedade do querer, do ter, do poder, do ser. Hoje, a gente vive uma época muito complicada, né? Todo mundo quer dar aos filhos aquilo que não teve. Mas isso não se relaciona só, por exemplo, ao dar o amor, a dar o carinho, a dar a família. É dar o material, né? Então, nós queremos
ter tudo o que está na moda. Nós queremos vivenciar tudo do bom e do melhor e muitas vezes nos desiludimos e não temos condições de fazer isso. E essa vida agitada também, de muito trabalho, pouco tempo para se pensar em cada um, para viver a família, isso também pode desencadear transtornos de ansiedade. A possibilidade do acesso a muitas drogas também, lícitas e ilícitas, isso também pode desencadear os transtornos de ansiedade. Esses transtornos de ansiedade em pessoas que vinham com o seu cérebro físico já organizado e que chegam aqui e começam a se comportar dessa maneira, ele, da mesma forma que outras doenças, eles podem lesar o seu perispírito e sim causar complicações em vidas futuras. Então, mais uma vez, nós recomendamos a terapêutica mais abençoada para o tratamento. Trabalho no bem, amar ao próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. E podem buscar os terapeutas, os médicos, espíritas, porque nós vamos, essa visão do ser integral, nós vamos conversar com vocês de uma outra maneira. Mesmo que os remédios sejam mantidos. Nós temos muitos colegas que chegaram à casa espírita tomando 3, 4 antidepressivos, ansiolíticos, relaxantes, e hoje são trabalhadores assíduos e não precisam mais de medicação. Na verdade, eles se reorganizaram. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma, mas nós também podemos pensar diferente do que está acontecendo hoje. Com certeza, só depende de cada um de nós, né? Só nós é que podemos modificar isso aí. Ninguém, né? De dentro para fora, não é isso? Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que não ligou ainda para participar do nosso sorteio, pode ligar. Meu amigo Henrique está aqui ao lado do telefone aguardando a sua ligação. O telefone 2648-9008, está aí na telinha. Ou se quiser ligar, fazer uma pergunta aqui para a Maria Carolina sobre esse tema agora, sobre medicina espiritual, qualquer dúvida que você tenha, pode ligar e o Henrique vai anotar a sua pergunta e ela vai responder para você. Pode ligar, tá ok? Então, nosso programa está passando ao vivo aqui também pela internet e nós vamos dar uma paradinha rapidinha para a gente tomar uma água aqui e voltamos já já, tá? É rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz
neste tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos do nosso apoio cultural e vi aqui no ouvido, quem sabe, né, aquelas intuições, né, que os espíritos fazem para a gente, para que eu perguntasse a você sobre suicídio, né? O que tem a ver a conduta com suicídio, o que pode fazer, o que acontece, quais são as consequências, né, físicas e espirituais do suicídio. Gostaria que você falasse para os nossos amigos. Bom, nós, quando pensamos em suicídio, nós pensamos em dois tipos de suicídio. Quando você fala suicídio, a pessoa acha que é aquela em que imediatamente o ser acaba com a vida física. Mas, na verdade, nós temos um outro tipo de suicídio que é mais comum do que este suicídio direto que nós chamamos, que é o suicídio indireto. Se eu sei que fumar pode causar câncer de pulmão, se eu sei que ingerir bebida alcoólica em excesso pode me causar um câncer de esôfago, de estômago, de intestino, se eu sei que ingerir grande quantidade de carne pode me causar entupimento das artérias, pode me causar câncer de intestino, se eu sei também que comer em excesso vai me causar obesidade e a obesidade está relacionada a uma morte do corpo precoce, isso aí é a ciência dizendo, se eu sei tantas coisas já, se hoje a vida já nos informou através da ciência sobre o nosso corpo tantos conhecimentos, e eu continuo por insistência, por vontade de ter aquele prazer material, aquele prazer instantâneo, imediato, que isso não é felicidade, gente. Felicidade é uma coisa e prazer é outra. Porque vocês podem pensar assim, mas eu como mesmo, porque eu quero é ser feliz. Nesse momento, vocês têm que entender que o que vocês estão tendo, ou o que nós temos, é um prazer imediato e não uma felicidade verdadeira. Só que esse prazer, ele gera consequências. E nós estamos na idade da razão. Nós já conhecemos as consequências dos nossos atos. Então, quando eu tenho essa atitude, eu encurto a minha vida por uma doença não programada. Porque muitas doenças que nós adquirimos nessa encarnação, elas são não programadas. Tem uma historinha do Richard Simonetti muito, muito legal. Que é assim, a mulher era muito vaidosa. Então ela passa na frente da sapataria e vê um sapato lindo. E ela quer comprar o sapato. Só que só tinha um número menor do que o dela. Ela calçava 37, tinha o sapato 36. Mas ela gostou tanto daquele sapato e a vaidade era tão grande que ela resolveu comprar o sapato. Esse sapato começou a apertar o pé dela. E ela, então, começou a ficar com o pé machucado. O pé foi se machucando, mas ela queria usar o sapato. E aí ela começou a mancar, porque o pé estava machucado. Quando ela estava mancando, ela começou a forçar o joelho. Aí o joelho começou a doer também. Aí ela começou a forçar a coluna, porque como o pé estava machucado, o joelho estava doendo, mas ela queria usar o sapato, ela começou a forçar a coluna. Aí essa coluna veio uma hérnia de disco e ela teve que sofrer uma cirurgia e ficou paraplégica por conta da hérnia de disco. Eu pergunto a vocês, essa hérnia de disco e essa paraplegia estava na vida dela, no programa da vida dela? Não, não estava. Porém, a vaidade fez com que ela, por um momento de prazer, em se achar bonita, em usar aquele sapato, ela
acabasse se complicando e terminando a encarnação num tempo mais curto e com grande sofrimento. Brincadeiras à parte, tenho certeza que ninguém faria isso, usar um sapato até lesar a coluna, mas nós fazemos isso com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes junto aos alimentos, junto à bebida, junto às drogas lícitas e ilícitas e também junto aos nossos sentimentos. Se nós já sabemos que o guardar rancor dá problema de coração, se o meu estômago é afetado quando eu sinto raiva, se eu sei que falar mal dos outros pode causar em mim distúrbios no aparelho fonador e eu continuo agindo da mesma maneira e torna a minha encarnação mais curta do que ela deveria ser, eu estou agindo como um suicida indireto, se eu realmente estiver com certeza daquilo, sabendo daquilo que eu estou fazendo. Algumas pessoas não têm essa noção ainda. Estão se suicidando indiretamente, mas não têm essa noção. Mas nós, espíritas, não temos mais justificativa para isso, né? Nós precisamos, sim, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não podemos mais, como diz o Evangelho, se viciar o nosso corpo em prol do espírito ou o espírito em prol do corpo. Nós temos que viver um equilíbrio. Precisamos desse corpo físico para estarmos aqui, para trabalharmos no bem, para cumprir a nossa meta. Qual é a minha meta? Não sei, pode ser que a minha meta seja 90 anos aqui dentro. Se eu antes disso fizer coisas que vão lesar o meu corpo e eu perder 20 anos dessa encarnação, eu realmente vou ter que arcar com esses 20 anos que eu deixei para trás e que eu poderia ter utilizado. Aí chegamos ao plano espiritual muitas vezes como suicidas indiretos, sofrendo, chorando e às vezes sem entender o que fizemos. É verdade. Vai que você, a gente vê isso acontecer, às vezes há mulheres que infelizmente ainda fazem coisas erradas para tentar se aliviar de uma gestação não desejada e ela promove um aborto e desencarna com uma hemorragia. Ela tinha que desencarnar com uma hemorragia por conta de um aborto? É claro que não. Deus não quer nem o aborto e nem o desencarne da mãe. Ele queria que todos vivessem felizes. Mas nós, às vezes, procuramos. Então, isso é o suicídio indireto. Então, nesse momento, eu realmente estou lesando o meu corpo para a próxima vida. Hoje, eu formo o meu próximo corpo. Se eu quero um corpo perfeito amanhã, eu tenho que agir de maneira organizada hoje. Porque senão eu realmente virei com problemas graves. Assim como os suicidas diretos. Aqueles que realmente fazem as coisas de maneira impensada, por um sofrimento, por desistência, por não entender. E a gente tem que ter muita condescendência. Porém, eles vão ter que arcar com as consequências que fizeram no seu corpo físico e no seu corpo perispiritual. Então, quer dizer, além do sofrimento espiritual, que vai ter consequência do suicídio, na próxima encarnação ele vai ter muitas dificuldades com o corpo. Na verdade, a gente vai olhar para nós. Olhem vocês, seus telespectadores e internautas. Busquem refletir sobre o corpo de vocês. Sabe a gente que sempre teve aquele órgão que a gente, desde pequeno, sofre mais? Um que é a garganta, o outro que é o estômago, que nunca funcionou tão bem, o outro é a glândula tireoide, que está sempre dando problema. É exatamente isso, meus irmãos. Somos nós que vamos trazendo já de outros momentos essas dificuldades, essas lesões. Algumas nós adquirimos aqui, mas outras, desde pequenos, nós trazemos já essas deficiências, né? essas fragilidades no corpo físico. É exatamente isso que eu estou falando. Nós construímos hoje o nosso corpo através de encarnações anteriores, né? Então, eu pretendo desregrar o mínimo possível. Espero que vocês também pretendam, né? Nós temos aqui duas perguntas, tá? Uma da nossa querida amiga Marcinha Ribeiro, né? que é espírita, que é lá da Casa René Peça. Ela está perguntando que tem muitas pessoas que ela está assistindo, pessoas que ela conhece, que estão querendo saber mais detalhes sobre o atendimento, né, do local, bairro, onde é feito os atendimentos da Associação Médica. Então, eu gostaria de saber mais o local, bairro, caso, horário,
da associação. Bom, a Associação Médico Espírita faz os seus atendimentos na Obra Social Antônio de Aquino, que fica na Vila do Sol, bairro Vila do Sol, aqui em Cabo Frio, na rua Flamboyant, sem número. No final da rua existe um prédio que era uma escola, é fácil de achar, ele tem o muro pintado de azul e branco, e o atendimento, nós temos alguns dias de funcionamento da obra social. Mas os atendimentos médicos acontecem na sexta-feira e no domingo. Na sexta-feira, as pessoas têm que chegar no período da manhã, fazer um acolhimento, uma triagem, passar por uma triagem e conversar com o médium da casa, e depois vai passar por um médico e aí vai ser encaminhado para as especialidades que forem necessárias. Nós temos na obra social hoje de especialidade médica, pediatra, ginecologista, homeopata, cardiologista, infectologista, dermatologista, temos clínico geral, otorrinolaringologista, temos esses profissionais atendendo, médicos. Temos os dentistas que atendem, são 3 dentistas hoje, 4 que fazem o atendimento. Temos as psicólogas têm os atendimentos em grupo, que são os grupos, e tem os atendimentos individuais. Temos a fisioterapia respiratória e fisioterapia motora, temos a fisioterapia com pilates, temos acupuntura, temos nutricionista. Na verdade, nós temos aí um grupo muito bom de pessoas envolvidas. Então, vocês podem procurar e no domingo de manhã tem que chegar lá cedo, 8 horas da manhã tem que estar lá, para poder passar pelo mesmo processo de triagem. Ok. Então, qualquer dúvida mais, se quiser mais detalhes, depois a gente pode manda um e-mail para a gente manda com mais detalhes. Agora tem outra pergunta do Estevão lá do Jardim Flamboyant. Ele quer saber o que a doutrina espírita pode dizer a respeito da cremação dos cadáveres. Bom, que você falasse sobre isso. A gente sabe que demora um tempo entre o desencarne e o desligamento deste espírito do corpo. Quanto mais apegado à vida material o indivíduo que desencarnou seja, maior o tempo que vai ser necessário para que esse desenlace aconteça, né? Então, existe uma quarentena que é solicitada pelo mundo espiritual, que seja de pelo menos 5 dias entre o desencarne e a cremação, para que possa haver esse desligamento e esse espírito não sofra aquele processo com sensações do corpo físico, tá? Então, é isso que a gente tem a falar. Cada vez é mais comum a cremação, não existe uma contraindicação, não é permitida a cremação, hipótese nenhuma, mas que haja um período de espera entre o desencarne e essa cremação. Hoje eu estou um pouco impressionada hoje com o tempo que eles estão levando entre o desencarne e o enterro, por exemplo, o velório e o enterro. Teve o pai de uma coleguinha da minha filha que desencarnou na manhã e no mesmo dia à tarde ele já havia sido sepultado. Houve 1 hora de velório. Então, assim, independente da gente pensar na cremação, que é óbvio que nós precisamos de um tempo maior, ou do sepultamento, nós temos que lembrar que nós precisamos de um tempo para sermos desligados do corpo físico. Nós não somos espíritos superiores, não somos espíritos só vinculados com a vida espiritual, né? Nós deixamos aqui grandes amores, família, né? Então a gente precisa de um tempinho de adaptação. Então a gente pede aí às famílias que pensem nisso antes de cremarem ou sepultarem os seus amores. É verdade. E isso aí mesmo, os livros, né, de André Luiz falam muito bem sobre isso, né, da desencarne de Dimas, explicando justamente tudo isso aí, como é feita o desligamento,
o último desligamento, a última ligação que é aqui na fossa romboidal, né, e que isso aí, pela dificuldade que você falou, às vezes leva 24 horas ou até mais, mas pelo menos 24 horas, né, de um velório, né, como aconteceu no Dimas, ele só foi desligado momentos antes do enterro. E segundo Chico, de Emmanuel, né, Emmanuel fala de 72 horas, pelo menos. Já que a pessoa está com tanta pressa, né, já que não pode ser aí 5 dias, vamos pelo menos 3 diazinhos aí, ver se consegue o manter. O ideal seria os 5 dias, mas 3 dias é o mínimo. Pois é, mas as pessoas também estão cremando sim no dia seguinte, ou poucas horas depois já estão cremando também. Então, a gente sabe que existe, lógico, todo um apoio, toda uma proteção espiritual, né? De acordo com o que você falou, de acordo com o merecimento das pessoas, né, da espiritualização da pessoa, ou, né, se for uma pessoa muito materialista, a gente sabe da dificuldade que né, da pessoa se desligar, sabe? Isso é uma coisa que acontece. Mas, pelo menos 72 horas é um bom prazo para esperar até a cremação. Existe um vídeo na internet sobre o desencarne do Dimas. Tem. É um vídeo muito interessante. Se vocês vai chegar lá, bota no YouTube. Colocarem no YouTube, vocês vão ver. Vamos ver como é que ocorre. Tá, bom, nós estamos faltando 20 minutos. Eu vou fazer só mais uma pergunta. Já existe, então, alguma comprovação científica sobre essas terapêuticas? Só para a gente fechar isso aí, já existe alguma comprovação? Ou ainda está nessa fase aí que você falou de... Não, existem muitos trabalhos, muitos mesmo. Muitos trabalhos que ligam a religiosidade e a melhora da saúde. Quanto mais religioso, menor o tempo de adoecimento, melhor a recuperação. Nós temos vários trabalhos científicos publicados. Se vocês um dia tiverem interesse, entrem num site de pesquisas médicas e vocês vão ver que nós temos muitos trabalhos. Temos aqui no Brasil o Dr. Alexander Moreira, que é psiquiatra, é um dos maiores pesquisadores do mundo. Ele é da AME também, da AME Brasil. Ele publica muito sobre espiritualidade e saúde. Agora, sobre espiritismo e terapêutica espírita e saúde, essa pesquisa do Instituto de Saúde será a primeira pesquisa no mundo a ser realizada. Então, vocês estão vendo a importância que isso tem, né? Nós ainda não conseguimos realmente comprovar, porque é muito difícil você medir fluidos que são tão sutis que nós não temos ainda máquinas, aparelhos para fazer essa aferição, né? Existem projetos, mas ainda não temos aparelhos. Existe o reconhecimento, por exemplo, um ambulatório na USP, de imposição de mãos, de passes e melhora da saúde, mas isso são feitos através de observação. O que nós vamos procurar fazer é tentar realmente tornar isso acadêmico. O mundo acadêmico, Renato, é um mundo muito fechado, é um mundo muito difícil, é um mundo muito cético. E nós, espíritas, somos muito responsáveis por isso ter acontecido também, porque nós transitamos muito nos bancos religiosos e fizemos com que muitas pessoas não acreditassem mais na religião. Então, cabe a nós hoje fazermos o trabalho reverso. É o trabalho de tornar essas pessoas que desacreditam em tudo a acreditar, que seja pela maneira da ciência, pela maneira delas. E por isso que, na verdade, quem esteve à frente desse movimento de codificação foi Kardec, que tinha um raciocínio científico, lógico, porque nós nos identificamos com ele, né? Então, isso tudo é uma grande programação para que nós possamos chamar de volta esses espíritos que hoje estão nas academias e que duvidam de tudo. Por mais que eles vejam que as coisas estão funcionando, eles duvidam, porque não existe a comprovação científica. Então, hoje, o que nós estamos tentando fazer é nos reabilitar diante deles também, já que fomos realmente uns fatores que fizeram com que eles não acreditassem mais. Mas em respeito à oração, né, eu já li alguns artigos, algumas comprovações de
universidades, nos Estados Unidos principalmente, que já têm obtido resultados em relação à oração. E a oração realmente modificar, né? Responderem melhor a tratamento. Isso aí já é fato mesmo, isso, né? São essas pesquisas que linkam espiritualidade e saúde. Oração de qualquer tipo, meditação, tudo isso eles colocam como espiritualidade e saúde, não como espiritismo e saúde, não como oração espírita. A nossa proposta é estritamente a opção espírita. Porque você... porque é o passe espírita, né? O passe espírita. A terapêutica espírita. Não que a nossa terapêutica, gente, seja melhor do que qualquer outra terapêutica de qualquer outra religião. Não é isso. Quem está pensando isso está pensando errado. Nós não somos os eleitos, não somos os escolhidos, nós somos só espíritos endividados. O que acontece hoje é que nós temos um grupo muito grande de médicos espíritas organizados e muitos que estão dentro da academia. Quando a gente fala em academia, é a Academia de Ciência Mundial. E esses médicos estão voltados para fazerem pesquisas com aquilo que nós acreditamos, que é a doutrina espírita. Como pode ter grupos que fazem pesquisas com o hinduísmo, ou com o budismo, ou com a igreja católica, ou com os evangélicos, não importa. Tudo isso, as terapêuticas são eficazes. Mas a nossa meta é com o que nós vivemos. E com essa possibilidade de tantos espíritos médicos vinculados com as academias estarem nessa encarnação juntos, dando este passo para tornar a ciência espírita uma ciência acadêmica. Com certeza, a gente tem visto aí, lido bastante, né, em várias revistas espíritas e outros tipos de revistas científicas até, que fala muito já se fala, né? Antigamente nem se podia se falar sobre isso, né? E hoje a gente já está ouvindo que realmente já estão sendo já detectados algo a mais do que o corpo, não é só um corpo físico, né? Então hoje a ciência já está começando a mostrar isso, a comprovar isso, a se interessar por isso. E assim, a gente sabe que é isso mesmo, né? A gente sabe que a coisa vai acontecendo devagarinho, né? Há pouco tempo, né, se falava, não podia nem se falar nisso. Ciência, religião, jamais. Hoje a gente está vendo que a religião e a ciência estão se unindo e tudo que o espiritismo tem falado, esses 150 anos, já estão sendo comprovados pela ciência, né? Nós estamos assistindo isso aí, coisas que o espiritismo fala, que hoje a ciência, a gente até falou isso aqui, de vida em outros planetas, né? Hoje aí já estão aí já vendo, achando planetas aí que podem ser habitados parecidos com a Terra, e tem até uma fotografia que me viu na internet, acho que é em Marte, né? Pode ser uma foto de uma mulher, já viu isso? Está lá na superfície lá, e uma mulher, que está achando que aquilo é uma mulher que está lá na superfície. Então, hoje já está se falando em vidas de outros planetas, coisa que o espiritismo vai falar há mais de 150 anos. Então, é isso. Esses robôs aí, esses telescópios aí que estão tirando fotos, estão trazendo tantas coisas, né? Que esses bilhões e bilhões de moradas, né, que Jesus falou, né? Na casa do Pai, né? Muitas moradas na casa do Pai, e hoje nós estamos já, a nossa ciência já está conseguindo comprovar aí, hoje já bilhões e bilhões de galáxias, né? Qual é aquilo que a gente não sabe ainda, mas que existem aí, que a ciência aos poucos vai descobrindo. Mas nós vamos falar agora de um assunto bastante interessante que vai ocorrer no dia 15/8, né, que agora, sábado que vem, 15 de agosto, né, do workshop. Gostaria que você falasse sobre isso, tudo que vai acontecer, o horário, o dia, aonde, e convidar as pessoas. Bom, antes de falar do workshop, eu só queria pegar o gancho do Renato e convidar vocês para em 2017 estarem no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no Mednest, que é um encontro internacional de medicina espiritual. Isso. Nós estamos esperando no Rio de Janeiro mais de 4.000 pessoas, entre profissionais de saúde e pessoas não vinculadas à saúde, mas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre doutrina espírita, sobre medicina espiritual. São congressos que são realizados bianualmente,
O último foi realizado agora, nesse ano de 2015, em Goiás, em Goiânia. O próximo será, nós receberemos no Rio de Janeiro, contamos com a presença de vocês. É imperdível. Vocês não têm noção do quanto que a ciência está se aproximando da doutrina espírita. E trazido pela fala dos maiores cientistas brasileiros e internacionais sobre medicina espiritual. Alguns cientistas internacionais não espíritas que falam exatamente a mesma coisa que nós, profissionais espíritas. Então, realmente é imperdível. Mas nós vamos divulgar isso mais pra frente. É só para vocês botarem na agenda que em 2017, Rio Centro, no feriado de Corpus Christi, sempre no feriado de Corpus Christi isso acontece, coloquem lá, deixem gravado e não assumam viagem nessa época. Bom, vamos falar do workshop. O workshop é um evento que a AME costuma fazer. É um evento voltado para o público espírita e não espírita. Então, nós fazemos esse evento fora da casa espírita, para que aqueles profissionais de saúde que ainda têm algum preconceito contra a doutrina espírita, que ainda tenham um pouco de medo de chegar à casa espírita, que eles possam também ir. Médicos, enfermeiros, psicólogos, equipe multi. Cheguem até o Centro Médico Vitor Rocha, neste sábado, dia 15 de agosto, no horário de 8h30 da manhã. As inscrições serão na hora, não é cobrado inscrição. Nós vamos ter um workshop que acontecerá até às 15h30, com um intervalo para almoço, é claro. Nós teremos duas paradas para coffee break, para ficar bom para todo mundo. E é um encontro que esse ano nós traremos dois temas, na verdade 2 palestrantes e vários temas. Um palestrante é o Dr. Fernando Santana, médico, cardiologista, esteve aqui na semana passada, semana retrasada, falando sobre epigenética, que é um dos temas que vão ser abordados. É um tema, assim, a palavra é diferente, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com a nossa vida. É uma das partes da ciência que tem encontrado diretamente com a doutrina espírita. O Fernando, ele é cardiologista, ele é doutor em cardiologia pela USP, ele é tesoureiro da AME Lagos, também faz parte da diretoria, trabalha conosco lá na obra social Antônio de Aquino. E teremos o Dr. Flávio Brown, que é psiquiatra espírita, presidente da AME Santos, em São Paulo. Ele é da Sociedade de Terapia de Vidas Passadas, uma pessoa extremamente capacitada, um psiquiatra dos mais renomados no Brasil, e ele vem de Santos para falar especialmente para gente aqui em Cabo Frio, para a AME Lagos, para vocês que vão ter a oportunidade de assisti-lo falar. Ele vai trazer temas como depressão, ansiedade, ectoplasmia e também dependências químicas e outras drogas. Nós vamos ter um especialista psiquiatra falando para nós, para o público. Eu queria me redimir e dizer que na obra social nós temos psiquiatra também. Cristina, me desculpe de eu ter te esquecido, tá? Mas é uma das profissionais mais cogitadas e mais importantes da AME e do trabalho da obra social. Mas o Flávio, ele é o presidente de AME, está na doutrina espírita há muito tempo, está à frente da Associação Médico Espírita, junto com a esposa dele, a Giovana. Eles são responsáveis pelo departamento de comunicação da AME Brasil, são responsáveis pela revista Saúde e Espiritualidade, que é da AME Brasil. Então, é uma pessoa extremamente capacitada. 8h30, no Centro Médico Vitor Rocha, fica na cobertura esse auditório. Podem cheguem um pouquinho antes, porque como não teve inscrição prévia, nós temos um número limitado de cadeiras. Então, quem quiser participar, é só chegar. Vitor Rocha fica em frente ao Hospital Santa Isabel, não é isso? Isso, o Centro Médico Vitor Rocha fica na Rua dos Hospitais, em frente ao Hospital Santa Isabel. Tá. Nós estão faltando alguns minutinhos. Eu gostaria que você desse as suas palavras finais, se despedisse, fechasse esse assunto aí, tudo que nós falamos hoje aqui. Bom, é difícil fechar esse assunto é inesgotável. Nós estamos hoje, quanto encarnados, ainda engatinhando com relação à medicina e espiritualidade.
O que me deixa feliz é saber que nós estamos na vanguarda de um processo de evolução. Nós hoje, profissionais da saúde que participamos desses núcleos, nós hoje conseguimos ver além do nosso tempo. Vocês, quando em outras encarnações, vai ser muito fácil, porque reencarnação vai ser ensinado na escola, né? Então as coisas vão mudar muito. Mas você hoje, pensar sobre isso, falar sobre isso e viver isso, é um processo que nos traz muita e muita felicidade. E a Associação Médico Espírita da região dos Lagos, só está funcionando bem do jeito que funciona. Óbvio que sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que melhorar em tudo, mas porque nós somos muito amigos. Somos espíritos muito amigos, muito afins, e assim, nós realmente fazemos tudo em conjunto, né? Todo esse grupo, de maneira muito alegre, muito feliz, junto com a espiritualidade. Nós não temos a capacidade de esgotar o tema. Com certeza, em outros momentos que viermos aqui, teremos outras coisas para falar. Mas deixo aí aberto o site da AME Lagos. Vocês podem colocar no site, qualquer site de busca, só digitar AME Lagos, que vocês vão chegar, como primeiro nome vai estar o nosso endereço de e-mail, de site. Temos o e-mail também da AME Lagos, ame-lagos, que vocês podem mandar no site, tem o nosso e-mail. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos nas redes sociais, para poder atender a todas as demandas. Respondemos muitas perguntas por e-mail, muita gente de vários locais do país que nos buscam por e-mail para receber resposta de dificuldades, questionamentos. Estamos sempre à disposição na medida do nosso possível. E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. O Renato tem e o Marcos também, que hoje infelizmente não pôde estar presente, mas que nos dá essa oportunidade de divulgarmos a medicina espiritual com muita alegria, que eu agradeço a eles. Eu que agradeço a vocês, aos amigos todos lá da AMES, do Grão Deli, né, desses trabalhos maravilhosos que eu tenho tido a oportunidade de ver, de assistir às palestras, né, sempre no primeiro domingo de cada mês, às 18 horas, lá no CELD, ali na Rua do Batalhão, sempre temas maravilhosos. Então, você que se programe, sempre no primeiro domingo, lá, assistir, ter sempre lá um profissional de saúde que vai estar lá falando sobre um assunto. Isso que nós estamos falando aqui é sempre falado lá, uma vez por mês. E é só chegar lá e assistir. É muito legal, muito bacana, você aprende muita coisa, muitas informações que realmente melhorem muito as nossas vidas, o nosso modo de agir, de pensar. A gente passa a se preocupar mais com a nossa saúde, né, com a saúde física, com nossos pensamentos, com tudo, gente. É muito legal. Então, a gente convida a todos vocês. E esse workshop realmente, falo de novo aqui, é imperdível, gente. É imperdível. É uma oportunidade única e é uma vez por ano que acontece, né, Maria Carolina? Então, vamos aproveitar esses temas que são maravilhosos, tá ok? Semana que vem nós vamos ter meu querido amigo José Érico, lá de Araruama, do Grupo Espírita Allan Kardec, que vem falar para a gente sobre Allan Kardec e a Casa Espírita. O José Érico também faz parte da AME também, é também associado da AME Lagos. Ele é neurocientista também, né? Ele fez neurociência também. Então, um grupo muito maravilhoso, muito bacana das pessoas que estão aí, como você falou, médicos, toda a equipe, são pessoas que realmente afins, pessoas que querem promover a saúde física, mental e espiritual. Com certeza. Então é muito legal. Então estão todos convidados, tá? Então semana que vem nós vamos estar aqui com o meu querido amigo José Edson, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.